sua Bíblia no livro de Naum, no capítulo 2, verso 5. E aí eu vou procurar, mas Naum fica onde? No Velho ou no Novo Testamento? E aí você não sabe manusear a Bíblia. Mas não se preocupe, porque hoje nós iremos aprender a manusear a Bíblia Sagrada. Afinal de contas, eu sou um novo convertido, e para eu aprender a manusear a Bíblia, eu preciso saber como fazer isso. Então, a partir de agora, conhecendo a Bíblia. Além da Bíblia protestante, nós também temos a Bíblia católica e a Bíblia hebraica. E qual a diferença dessas três Bíblias? Pouca diferença, na verdade. Quando você pega a Bíblia hebraica, que é apenas o Velho Testamento, todos os livros que estão na Bíblia protestante também estão na Bíblia hebraica. Quando você pega a Bíblia católica, existem algumas diferenças, 7 livros a mais que faz essa diferença, mas que não muda, porque são apenas livros considerados apócrifos, que têm um valor literário, mas que nós não consideramos que tenha um valor espiritual. Essa é a diferença. Porém, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia católica, se você lê a Bíblia hebraica, se você lê a Bíblia protestante no Velho Testamento, você vai descobrir que é a palavra de Deus e que ela fala ao seu coração. E por que é importante eu conhecer a Bíblia? Quando você pega a história do povo de Israel, você pega a história dos judeus, a cultura dos judeus, os judeus eles têm a cultura de lerem o Velho Testamento. Então, com 12 anos de idade, na antiguidade, a criança era levada diante do sacerdote e ali era sabatinada para ver o conhecimento que ela tinha da Torá, da Bíblia, que até então eles tinham em mãos. Então, isso é importante, eu saber manusear a Bíblia, você saber manusear a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu preciso ter esta luz para iluminar o meu caminho. E a Bíblia é que vai me dar o conhecimento, a Bíblia é que vai me dar, que vai me fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai entender aquilo que Deus está querendo para a minha vida. Deus vai falar através da Bíblia Sagrada ao meu coração. E o que significa a palavra Bíblia? Quando eu pego a palavra Bíblia no grego, quer dizer uma coleção de pequenos livros. Então, a Bíblia é uma coleção de livros, por isso o nome Bíblia. E aí, ao longo da história, a Bíblia ela foi se formando. Isso levou aproximadamente 16 séculos, 1500, 1600 anos. A Bíblia foi se formando de homens que viviam em lugares diferentes, que viveram em épocas diferentes, que viveram momentos diferentes da história, mas cada um deles escreveu, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Alguém às vezes diz assim: não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, é verdade, ela foi escrita por homens. É claro que ela tinha que ser escrita por homens. Já imaginou? Então, só que esses homens, eles foram usados por Deus. Deus, através do Espírito Santo, é que fez com que eles fossem iluminados para escrever o que hoje nós chamamos de a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, Jesus falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu conheço as Escrituras, quando eu conheço a palavra de Deus, eu não serei enganado. Eu não serei levado, como diz Paulo, por qualquer vento de doutrina, porque eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da Bíblia Sagrada. A Bíblia está dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento, ou Primeiro Testamento e Segundo Testamento, como alguns assim preferem. Então, ao invés de Velho e Novo, Primeiro e Segundo Testamento. E o que é o Velho Testamento? O Velho Testamento é um conjunto de livros que contam a história de um povo, o povo de Israel. Mas não apenas isso. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai encontrar
no livro de Gênesis, a origem do ser humano, a origem das nações. Ali onde tudo começou, está no livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés. Como eu já disse, são 5 os livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que também é chamado de Pentateuco, ou livro da lei. E qual o assunto principal do Velho Testamento? O assunto principal, central do Velho Testamento é a pessoa do Senhor Jesus. Todos os acontecimentos do Velho Testamento apontavam para Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Velho Testamento contém 39 livros, os quais nós iremos conhecê-los agora um a um. O Velho Testamento está dividido em 4 partes: o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e os livros históricos. Os primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, ou a Lei de Moisés, porque esses livros foram escritos por Moisés. Na sequência, nós temos os livros históricos. Os livros históricos são 12. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Estes são os livros históricos do Velho Testamento. Na sequência, nós temos os 5 livros que são chamados de livros poéticos, que são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses são chamados os livros poéticos. E a última divisão são os livros proféticos, que está dividida em 2 categorias: os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. E os profetas menores são 12. Começa de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12 os profetas menores. Vamos falar agora sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros, que nós iremos agora dividi-los, estudá-los e aprender um pouquinho sobre esses livros. E o Novo Testamento é, na verdade, um cumprimento do Velho Testamento. Ou seja, tudo aquilo que estava escrito no Velho Testamento, ele veio se cumprindo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, o Velho Testamento falava de um Messias, falava de um Salvador, falava de alguém que viria para libertar o povo de Israel. E esta palavra, ela se concretizou, ela se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. O Novo Testamento registra a história, a biografia daquele que foi o maior homem de toda a história, de todo o mundo, de Jesus de Nazaré. Mas também registra a história de grandes homens de Deus, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, como outros que pregaram a palavra de Deus. Isso está registrado no Novo Testamento. Isso serve para elevar a nossa fé, para que nós possamos crer que de verdade Jesus é o Senhor e que Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, como está escrito na palavra. E como está organizado o Novo Testamento? O Novo Testamento está organizado em 27 livros. E existe uma divisão. A divisão que nós iremos ver agora, passo a passo. Esses 27 livros são aceitos pela Igreja há mais de 20 séculos. Há mais de 20 séculos, esses livros fazem parte da história da Igreja. E o Novo Testamento também tem 4 divisões. Formam o Novo Testamento os livros chamados de evangelhos ou biográficos, um livro histórico, 21 cartas e um livro profético. Então, esses livros, essa divisão é que compõe o Novo Testamento. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento são chamados de
evangelho ou livros biográficos. Eles narram e contam a história de Jesus, Jesus chamado Jesus de Nazaré, o qual viveu na Galiléia, o qual viveu na Judéia, o qual pregou a palavra de Deus. E esses homens que escreveram a sua história são eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram a história de Jesus, o que ele veio fazer aqui nessa terra, o que ele realizou aqui na vida das pessoas, dos homens, até do seu nascimento, até a sua morte e a sua ressurreição há mais de 2000 anos atrás. A segunda divisão é o livro histórico. O Novo Testamento contém apenas um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas escreveu 2 livros do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, segundo São Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos contam exatamente depois da morte de Jesus, ou seja, os Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fizeram depois da morte de Jesus, como foram batizados com o Espírito Santo, depois como Paulo veio para dentro do seio cristão, para fazer parte da igreja, se tornou o maior apóstolo, o maior missionário de todos os tempos, o maior missionário que a igreja já viu em todos os tempos, foi o apóstolo Paulo. E Paulo também ele organizou a igreja, ele organizou as doutrinas da igreja. É o que nós vamos ver agora na sequência. Então Paulo ele escreveu Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Essas são as cartas do apóstolo Paulo, chamadas de cartas paulinas. E dentro das epístolas nós ainda temos as epístolas gerais, de diversas autorias. O livro de Hebreus, que é autor desconhecido, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Judas. Estas são as cartas, chamadas cartas gerais. E por último nós temos um único livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Então, no Novo Testamento nós temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse. E quem escreveu esse livro foi João, o evangelista, o apóstolo João. Então, Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Então, meus irmãos, esse é um resumo de conhecendo melhor a Bíblia. É claro que nós não entramos em detalhes, é apenas uma visão geral para que você possa melhor manusear a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É claro que a Bíblia antigamente não era como nós a conhecemos hoje, ela não era dividida em capítulos, em versículos. Isso foram pessoas que fizeram isso, foram homens que fizeram isso. E é claro, nos ajuda bastante na leitura da palavra de Deus. Então, vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos aprender a Bíblia Sagrada, porque quando eu aprendo a Bíblia Sagrada, eu estou crescendo espiritualmente, eu estou aprendendo mais acerca de Deus, eu estou aprendendo acerca do reino de Deus. E quem vai ganhar com isso é a minha vida espiritual. Um bom conhecedor da palavra de Deus, que sabe manusear a palavra de Deus, ele não vai se envergonhar. Como diz a palavra de Deus, ele não tem do que se envergonhar, porque quando alguém perguntar acerca da sua fé, da sua crença, ele vai lá dentro da palavra de Deus, ele vai lá na Bíblia Sagrada e ele vai mostrar porque ele crê na palavra de Deus, porque ele crê em Jesus, porque ele tem a certeza da sua salvação. E tudo isso nós vamos adquirir com a leitura da palavra de Deus. Então, nessa lição, nós aprendemos a origem da Bíblia, de onde veio a Bíblia. E nós descobrimos que a Bíblia veio lá do povo hebreu. Foram os hebreus. E Jesus Cristo é o assunto principal do Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. Jesus é o centro do Velho Testamento, do Novo Testamento. O Novo Testamento conta toda essa história do Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos também que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus. E que
O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, totalizando 66 livros. Nós aprendemos também que existe uma pequena diferença da Bíblia católica e da Bíblia evangélica protestante. Uma pequena diferença de uns 7 livros a mais, de alguns escritos a mais, mas que a Bíblia é a Bíblia em todas as circunstâncias, em todos os lugares, é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, aprenda a palavra de Deus e que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Um abraço, fica com Deus.